Eu vou fazer uma paleta de tinta a óleo, porque o que eu mais dei aula, assim, fazendo mistura de cores, foi com tinta a óleo. Vou tirar o papelzinho daqui. E daí, quando eu passava a lista de material para os alunos, alguns alunos até já pintavam, assim, sozinhos em casa, ou já tinham feito aula. Ó, já veio a lambança na minha mão aqui. E aí, eles às vezes vinham com uma infinidade de tintas, ou pintavam através de revistas. Eu levei mais de um ano para conseguir abolir as revistas do ateliê. Essa cor eu não consegui identificar, eu acho que é a alisarinho, tenho certeza. E aí, quando eu passava a lista de cores, os alunos ficavam, assim, assustados, sabe? Porque o que eu pedia? Eu pedia 2 amarelos, um transparente, que é o amarelo limão, um amarelo de cádmio, que é um amarelo opaco, tem até cabelo aqui. O vermelho de cádmio, que é um vermelho opaco, o alizarin crimson, que é um vermelho transparente. Eu pedia também o azul cobalto, que foi esse que borrou minha mão, que tá no finzinho, eu não quis comprar outro, eu fui buscar ontem o alizarin e o limão, o amarelo limão. E o azul fitalo-cianina, que é um azul mais intenso e é transparente, tá? Aí eu pedia branco e eu não pedia preto, tá? E os alunos ficavam loucos da vida, e muitos passavam, assim, bastante tempo brigando com a paleta. Mas qual que é a obrigação... Oi, Alex. Alexandre, eu nunca te chamei de Alex. Agora que me dei conta, eu sempre te chamei de Alexandre. Igual meu sobrinho. Hoje eu acrescentaria 2 cores, porque a gente sofre muito para ter roxos bonitos nessa mistura aqui, dessas primárias, que são todas primárias, transparentes e opacas. Eu acrescentaria um magenta, tá? Isso aqui tava numa caixa, gente. Algumas vieram do ateliê, algumas estavam na minha caixa. Eu tenho 2 caixas, depois eu mostro para vocês. E tem muita bagunça. Então hoje eu acrescentaria o magenta para a gente conseguir roxos mais vibrantes. E para a gente conseguir um preto mais fácil, hoje numa lista renovada, atualizada de tinta, eu incluiria o Vessi, porque a gente chega no preto bem rápido e bem fácil com o Vessi. Existem outras tintas que valem a pena a gente adquirir para um início assim de trabalho com tinta, seja a óleo ou acrílica, vale a mesma paleta. Existem algumas tintas sim, só que a gente vai trazendo elas aos poucos, porque a gente tem que aprender a dominar a teoria básica das cores, a teoria das misturas. Então, às vezes chega um aluno na sala e eu pergunto: como que eu chego no marrom? Como que eu faço um marrom aqui? E a maioria não lembra, né? Então a gente tem aí, em termos de teoria das cores para pintura, a gente tem cores primárias, a gente tem cores secundárias e cores terciárias, tá? Essas aqui são as primárias, embora a gente tenha variações, né, que são pigmentos diferentes. A gente está falando da cor na forma de matérias variadas, né? E aí, nesse sentido, a gente vai ter pigmentos de origens diferentes. Eu tenho aqui, por exemplo, um amarelo cromo. Então, tinha vários alunos trabalhando com girassóis, e aí a gente comprava, assim, um monte de amarelo para conseguir trabalhar mais rápido, não ficar brigando com a paleta o tempo todo, e produzir um girassol com, né, um girassol, assim, que lembrasse as cores de Van Gogh, por exemplo. Tá? Então a gente usava... O cromo é um amarelo super vibrante, ele é mais intenso. Ele ainda é o amarelo, mas ele é mais intenso do que o cádmio. E isso tem a ver com o pigmento, né, do qual ele é feito. Mas a gente fica aqui porque é mais fácil de trabalhar e até mais fácil de encontrar. Então, primárias. Com exceção dessa aqui, que não é primária, né? Daí, secundárias é quando a gente mistura. Eu sei que para alguns isso vai ser super básico. É quando a gente mistura 2 primárias. Então, se eu misturar vermelho de cádmio e amarelo de cádmio, por exemplo, eu vou ter um laranja. Se eu misturar o alizarin com esse aqui, eu vou ter um laranja mais diferente, mas vou ter um laranja. Se eu misturar um azul e um vermelho, eu vou ter um laranja, eu vou ter um roxo. Eu tô focada no laranja, tá? Ou um magenta e um azul, aqui, eu vou ter um roxo.
Então, laranja, e tem o verde, né? Azuis e amarelos, a gente vai ter verdes. No caso, se eu misturar esses dois aqui, o limão e o fitalo, a gente vai ter um verde mais frio, né? Um verde até mais vibrante, eu diria. Se eu misturar esses dois aqui, eu tenho um verde mais quente. E aí você vai dizer, mas e se eu misturar... se eu misturar, por exemplo, azul e magenta, e se eu misturar esse mesmo azul com esse alizarim, eu vou ter dois roxos diferentes. Eu vou ter um roxo mais frio e eu vou ter um roxo mais quente. Então, essa coisa de azul é frio e vermelho é quente, também tenham em mente que é relativo, porque as cores são frias e quentes em relação umas às outras. Você tem que analisar a relação dela com outra cor. A gente pode, se der tempo, abordar isso na paleta ali, testando, ou a gente pode fazer isso em outra oportunidade também, com mais cuidado, né, com mais detalhes também. Enfim, aí as terciárias é quando eu misturo 3 primárias. E basicamente eu tenho uma infinidade de cores terciárias, mas elas vão estar lá entre o bege, o marrom e os cinzas. Então, quando eu tenho beges, basicamente marrom e cinza, eu tô na escala terciária. Daí eu adiciono branco, eu vou ter cinzas mais claros e eu vou ter beges, tá? Então, tenho isso em mente também. E com essa paleta aqui simplificada, com um acréscimo aqui no caso do magenta e do verde Vessi, então são 8 cores e um branco, a gente consegue criar uma paleta própria maravilhosa. E por que é importante a gente ter esse domínio dessa mistura de cores? Porque criar uma paleta não é só criar um roxo, não é só criar um verde, não é só criar um amarelo. É mostrar para o mundo a forma única com a qual você enxerga aquela cor. Porque ninguém vai enxergar aquela cor como você. A sua paleta vai ser única. Eu, por exemplo, observo as cores que eu gosto de usar e são recorrentes. Elas conversam com a gente, assim. Então, a gente tem nossas preferências. Quando a gente escolhe um trabalho, inevitavelmente, ele está falando um pouco da gente, da nossa personalidade, da nossa caligrafia, da marca que a gente vai deixar no mundo. Aquelas cores, a forma como a gente vai trazer aquelas cores à vida no trabalho. Tudo isso é nossa caligrafia artística. Então, é importante a gente saber ter o domínio e saber criar essa paleta e também ter o domínio de criar a cor através da mistura e depois reproduzir. E daí você pode me dizer, tá bom, mas por que tanto trabalho se eu posso ir lá na loja e eu tenho uma infinidade de verdes, eu tenho infinidade de vermelhos, eu tenho infinidade de azuis, eu pego do tubo e acabou. Isso não é muito econômico quando você está começando, né? A arte em si, ela não é uma atividade barata. Os materiais, mesmo essas marcas aqui nacionais que são relativamente baratas, não são tão baratas assim. E as marcas importadas e caras, é complicado, né? Por favor, se você ganhou na Mega Sena, fique à vontade. Mas para a maioria da população é complicado adquirir essas tintas importadas mais caras. A maioria, quando compra Pebel. Olha, eu falando de marca aqui, não é merchandising. E compra ainda linhas estudante, né? Eu, por exemplo, fui comprar aquarela, eu não consegui sair da linha estudante. Eu comprei uma aquarela de excelente qualidade, 2 marcas diferentes, mas eu não saí das linhas estudante porque fica inviável economicamente. É o dobro do preço, se você for comprar um material profissional. Caso você tenha dinheiro sobrando, você compra para você, compra para mim e manda de presente, tá? Não se aveste. Bom, em 2018, eu acho, eu fiz um projeto que foram as pinturas que estão lá no outro Instagram, no meu pessoal, né, não no do estúdio, que eu usei uma tinta, que ainda é uma tinta estudante, ela não é uma tinta profissional, mas eu queria usar uma acrílica de melhor qualidade, do que uma acrílica que a gente usa normalmente, ou que, no caso, eu confisco, porque às vezes o aluno comprava equivocado e quando via misturava na óleo, virava uma lambança na tela, eu confiscava e ia para a caixinha na sala. Aí agora algumas eu separei, estão aqui. Geralmente esses tubinhos, eles vieram de confisco, porque se misturasse dava caca. Essas aqui são as minhas. Eu já não tenho todas as cores, acredito eu. Eu não tenho o azul...
eu não tenho o azul... Ah, não, tá aqui, ó, o azul da Prússia. Então, o que eu escolhi para trabalhar na paleta que eu criei para pintar aquele projeto que é a Samara? Vejam, essa aqui era uma tinta que na época custava acho que uns R$35 o tubo. Eu comprei o branco de titânio, eu mantive esse padrão azul cobalto. Para não comprar o da... Como eu precisava de um tom mais profundo, para não comprar o azul fitalo e precisar de um mais escuro, eu já comprei direto o azul da Prússia, porque eu tinha que escolher, se eu pudesse compraria os dois. Também para conseguir aprofundar esse tom aqui, eu usei bastante azul da Prússia junto com esse marrom para chegar mais rápido perto do preto. Então eu tenho uma... Depois eu vou mostrar como isso funciona na paleta, mas basicamente você vai chegar no marrom misturando as três cores, e daí você acrescenta azul para chegar no preto. Então eu criei um atalho, porque as pinturas eram muito grandes, e para não ter que repor tubos das primárias aqui, eu comprei um marrom. Esse aqui, ele é um siena queimada, né? Ele é um terroso, um avermelhado, eu gosto de usar ele com branco. Você pode ver como um marrom aí, mas eu gosto de usar ele com branco e trabalhar ele até chegar num tom de pele. Vejam que eu tenho um tom de pele aqui, um amarelo Nápoles também, eu comprei para facilitar, mas esse tom de pele eu preciso de variações, né? Então isso aqui é uma base. Aí esse aqui ajudava a chegar no tom que eu queria com a base e eu ainda usava todas as primárias. Eu tinha esse aqui é um magenta deles, é um magenta avermelhado, ó. E eu acho que eu tinha um vermelho também que foi, ó, pode ver que provavelmente tá até seco aqui, tá? Então vejam que eu não fugi dessa paleta e dei uma olhada nas pinturas lá, eu andei postando, eu não postei nesse perfil, porque eu quero direcionar mais para o trabalho das crianças, dos alunos. Tem bastante coisa para postar aí, do que pro meu. Lá tá o meu. Daí vocês podem ver a Samara lá. São 3 telas enormes, são 3 nus. Muito lindo, a Samara é muito linda, tá? E foi pintado tudo com essa base aqui, com exceção do vermelho que acabou, as tintas ainda estão ali, 3 telas gigantes. Rende pra caramba. Aqui nos projetos que eu fiz aqui em casa, eu tenho um pele também que eu uso de base. A Andrea pediu pra fazer o tom de pele, né? Eu vou fazer e depois a gente vai dar uma comparada aqui, tá? Aquarela. Daí, aqui na aquarela, vem mais uma questão da minha personalidade, acho que vem mais à tona pra mim. Porque eram trabalhos bem autorais, e vocês podem ver que a minha paleta tá praticamente limpinha, paradinha aqui, né? Ó, tem tinta aqui que mal foi usada, tá vendo? Aqui, ó. O que acabou? O roxo, esse vermelho aqui, que eu usei bastante, o branco foi embora rapidinho, mas eu tenho um tubo de... Esse aqui é da Lucas, um tubo de guache branco que eu usei bastante também. Tá aqui, inclusive, esse é o guache. Esse aqui, se não me engano, ele foi substituído, tá? Esse aqui eu já comprei para substituir. E esse aqui, que é o gris de Paine, eu usei bastante porque o cenário, o ambiente da Scarlet Moon, a graphic novel, é bem escuro. Então eu usei muito. Ele foi substituído também. Tá? E aí vem aquela questão de mudança de cor. Essa aqui é uma aquarela muito boa da Lucas, mas essa aqui é a estudante. Se não me engano, a profissional vem num estojo de metal, tá? Mesmo tamanho, mesmo número de cores e o dobro do preço. E aí, esse magenta aqui que foi substituído, esse magenta foi substituído. Esse aqui não tá assim porque não foi usado, ele tá assim porque acabou de ser substituído. Esse magenta aqui, que eu usei pra caramba, ele não é da Lucas, porque Lucas ia custar um pouco mais caro que Winsor & Newton. Também estudante, Winsor & Newton eu acho aqui, e Lucas era só pela internet. E pela internet ainda tinha uns R$20 de frete, então eu pagaria aí o dobro do preço, né? Para comprar 3 tubinhos de 3 bandejinhas de tinta, 3 caixinhas dessa aqui, né? Que tem um nome isso, eu não lembro agora. Mas enfim, aí eu optei pela opção mais barata, porque eu precisava de 3 e tal. Só que são cores diferentes. Mesma regra que é para as tintas aqui.
O magenta da Winsor & Newton, ele é mais arroxeado. Ele é bem mais escuro. Eu não vou demonstrar aquarela agora, a gente pode fazer isso depois, como que mistura as cores no papel e tal. Podemos fazer isso em outro momento também, para quem nunca usou. Enfim, é uma delícia trabalhar com pastilha. Acho que foi a primeira vez que eu trabalhei com pastilha, foi aqui. Hoje eu prefiro. Eu tenho aquarela líquida aqui também. No ateliê infantil eu trabalhei muito com a aquarela líquida da Talens. Depois eu mostro para vocês. Tem que achar aqui. E com guache da Talens. E o detalhe interessante de usar esse material é que a gente sempre fica nessa base. A gente não tinha dinheiro para comprar 10 cores, então a gente comprava 6, as primárias. E as crianças fizeram trabalhos incríveis só com as cores primárias, assim como os adultos faziam com a tinta a óleo. Então, essa aqui é uma boa escolha, um bom número de tintas para vocês começarem.